Olá, seja muito bem-vindo à nossa mesa Vozes Conectadas na Era Digital. Eu sou o professor Alisson Siqueira, sou formado em música, em bacharel em música, sou formado também em engenharia civil e também em pedagogia aqui pela Uninter. E tenho mestrado pela Universidade Federal. E nós vamos falar essa noite sobre como se faz música, como se faz práticas em conjunto musicais à distância, com o uso das tecnologias que nós temos hoje à nossa disposição. Eu tenho aqui duas companheiras aqui de primeiro nível, feras aqui, que vão nos ajudar com esse assunto. Primeiro eu quero apresentar para vocês a professora Jamie, professora. Tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, professora Alisson. Boa noite, professora Flor. Então, brevemente vou me apresentar também. Sou formada em música pela Universidade Federal de Santa Maria, pedagogia pela Uninter e tenho mestrado em música também. E estou aqui para conversar um pouquinho sobre a tecnologia, como que a gente faz essas práticas musicais. E também temos aqui conosco a professora Florina. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, professora Alisson. Estou muito bem acompanhada aqui com os meus colegas. Eu sou a professora Flor Pimentel, sou professora do curso de licenciatura em música da Uninter, sou mestre em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, sou licenciada em música também pela Unespar, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, licenciada também em História pela Uninter, especialista em educação musical, formação docente EAD. Também sou mestre em música na área de história da música, sou apaixonada pelo estudo de história, estudo de música e também por aprender cada vez mais sobre tecnologia e como que nós podemos agregar música e tecnologia, principalmente na formação de educadores musicais, e é sobre isso que nós vamos conversar nesse programa, nesse evento científico de hoje. Exatamente, professora. E só para explicar para você como vai funcionar a divisão aqui das falas, né? Primeiro eu vou dar um panorama geral de como funciona essa questão de práticas musicais à distância, né? Como é feito na universidade. Importante dizer para vocês também que nós três somos professores do curso de licenciatura em música aqui da Uninter, né? Então, a gente faz muito isso no nosso dia a dia no curso de licenciatura em música aqui da Uninter. Então, eu vou começar dando esse panorama geral, alguns aspectos teóricos, né, para você se situar e ver quais são os problemas, quais são as vantagens, as desvantagens de fazer música, de fazer prática musical à distância. Depois a professora Jamie vai falar de uma prática que a gente usa muito tecnologia para possibilitar que as práticas aconteçam, né, que é o coral, né, o coro Margaret Pickler, que é um coro híbrido, vocês já vão saber o que é um coro híbrido. E depois, por último, a professora Florinda vai falar de um festival de música que nós temos aqui, que já estamos na nossa quarta edição, né, professora? Quarta edição. Quarta edição, que é o festival online que traz pessoas de todo o Brasil. Então, você vai saber um pouco mais sobre como funciona esse festival e qual é o papel da tecnologia para conectar essas pessoas de vários lugares. Certo? Então, vamos começar? Vamos começar com as práticas musicais, EAD e a tecnologia. Algum panorama mais teórico. Não muito teórico, mas assim para você se situar, né, nessa questão, entender o que é vantagem, o que é desvantagem, o que é fácil, o que é difícil nessa prática aí que a gente tem, nesse desafio que a gente tem de conectar essas pessoas musicalmente à distância, né? Então vamos lá para o primeiro slide. Esse aqui, eu quero trazer uma pergunta para vocês, para você que está assistindo aí também de casa, para você refletir. É possível realizar práticas musicais à distância? Eu sei que vocês vão dizer que sim, né? Mas vocês teriam algum exemplo aqui das nossas práticas para comentar? Dizendo que é possível fazer práticas? Os trabalhos, por exemplo, os trabalhos das disciplinas de licenciatura em música, né? Eles acontecem à distância, né? Como que a gente faz para avaliar trabalhos à distância, por exemplo? Pode ser? Posso falar. Vou falar, por exemplo, da disciplina de piano, né? Os acadêmicos fazem os seus vídeos, eles encaminham para a gente e eu faço validação desse material. Eu avalio, eu falo desde a postura da mão, falo se ele está tocando com força ou não está com força, se ele está realizando de uma forma correta ou incorreta. Então, eu consigo fazer uma avaliação dessa prática mesmo do ensino EAD. Na disciplina de regência também, eu normalmente peço para que os alunos façam uma gravação, para que eu possa verificar como que está o plano da regência, assim por diante. Eu consigo dar toda a devolutiva para ele que ele possa ter uma melhora, um aprimoramento da sua prática, mesmo no ensino EAD. E a professora Florinda, que é professora de disciplinas práticas também, de flauta, percussão, né, professora?
Isso mesmo, tem a disciplina de improvisação musical, onde o aluno ele pode usar, né, desde, né, se ele tem habilidade com ferramentas mais elaboradas para fazer edições de vídeos, de áudios, para fazer a trilha sonora, por exemplo, de um vídeo que a gente, uma tirinha, né, que a gente disponibiliza para eles. Eles têm que criar uma trilha sonora para aquela tirinha, eles podem usar os recursos mais avançados, se ele tem habilidade, mas se ele não tem tanta habilidade com esses recursos, eles podem usar o próprio celular. Então, ele acaba usando a tecnologia para fazer esse trabalho à distância, né? Ele está lá na casa dele, ele vai fazer a pesquisa de como que ele pode criar, às vezes até objetos do cotidiano ali na casa dele. Até tem um professor conhecido meu que se chama de cotidiáfonos, né, professor Alisson? E ele, com o próprio celular dele, né, na casa dele, ele consegue criar essa sonorização para essa tirinha, para essa história. E ele grava esse vídeo, ele usa até o próprio YouTube para postar esse vídeo que ele criou, que chega até nós e a gente faz a correção. Então, é possível, sim, aplicar práticas à distância. Legal. E tudo isso que as professoras falaram são práticas que acontecem à distância, os alunos fazem as práticas em outro local, né, registram e mandam para a gente avaliar. Mas não é exatamente disso que a gente está falando. A gente está falando de quando duas pessoas ou mais, né, se juntam para tocar música, para fazer música ao mesmo tempo juntas, né? Isso é possível? Né? Pense aí se é possível. A gente vai trazer aqui algumas reflexões. Vamos para o próximo slide? Então, eu trago essa afirmação aqui para vocês. Quero ver se vocês concordam. Práticas musicais são sempre à distância. Sempre tem uma distância. Uhum. Sempre tem uma distância, né? Nós aqui estamos a uma certa distância. Sim. 1 metro e pouco, né? Mais ou menos. Não chega a 2 metros. Aqui, pode voltar ao slide anterior. Aqui, esses dois músicos, né? Lembrem bem da cara deles, que daqui a pouco eles vão aparecer de novo aqui na nossa apresentação. Eles estão à distância, né? Mais ou menos, o som do cello que sai ali no arco do cello está mais ou menos 1 metro e pouco do ouvido do violinista. Assim, o violino já está mais perto, né, do ouvido do cellista, mas estão muito perto, né? Uhum. Então a gente não costuma dizer que isso é a distância, né? Não estão à distância, eles estão no mesmo lugar, né? Mas eles têm uma distância. Uhum. Por que é isso importante? A gente vai ver mais para frente. Até porque a organização da orquestra tem um propósito de estar organizado de uma determinada forma, justamente por causa da distância. Exatamente. A gente vai ver agora na próxima foto aí no Eu slide. dando spoiler. Juro que foi sem querer. Exatamente isso que a professora falou. Já uma orquestra, né? Agora a gente tem os violinos lá naquele canto, lá, né? No canto esquerdo da plateia, né? E os cellos aqui mais à direita, né, da plateia. Eles já não estão mais a 1 metro e pouquinho cada um do outro, né? Já estão a uma distância muito maior. Dependendo do palco, do tamanho da orquestra, eles vão estar a, sei lá, 6, 7, 8 metros ou mais até, né? Então vão estar distantes. Ou até mais que 10 metros. Isso vai começar a ser um problema. A gente já vai ver mais para frente. E o coral, então, está lá para trás, né? Os últimos coralistas que estão lá estão longe da orquestra, talvez mais até de 10 metros longe da orquestra, né? E como é que eles ouvem isso, né? Como é que eles estão eles ouvem em tempo real ou eles estão à distância? Eles estão a alguma distância, né? Mas será que essa distância permite que o som seja sincronizado? Vamos ver o próximo aqui. No próximo slide a gente vai trazendo que práticas musicais são sempre à distância. Então a gente vê a orquestra, mas a gente está pensando em práticas musicais aqui, ó, no extremo oeste do extremo leste do Paraná, por exemplo. Os dois instrumentistas, né, eles estão agora mais ou menos aí uns 600 quilômetros de distância. Isso é possível fazer? Né? A tecnologia permite isso já? Isso que a gente vai responder, né, aqui nessa fala. Vamos mais para frente. Então aqui era para ter uma animaçãozinha, mas apareceu tudo aqui, todos os spoilers estão aqui, tá? Então temos aqui de novo o nosso violinista e o nosso cellista aqui tocando, só que agora eles estão a uma determinada distância. O som, ele vai viajar de um instrumento até o ouvido do outro musicista a uma determinada velocidade. Essa velocidade em média depende muito das condições do ar, né? Em média ela é 340 metros por segundo. E quer dizer isso? Quer dizer que em 1 segundo o som viaja a 340 metros. Né? Em meio segundo ele viaja a 170 metros, né? Metade. E assim por diante. A gente entende como sincronia quando a gente ouve o som em até 30 milissegundos depois do que ele é executado.
Então, se o cellista ouvir o som do violino até 30 milissegundos depois, ele vai conseguir tocar de uma maneira síncrona, né, com o violino, ao mesmo tempo que o violino. A gente pode considerar e entender isso como síncrono. Se eu calcular isso aqui, para quem gosta de cálculo, né, a velocidade é uma distância sobre um tempo, né, metro por segundo. Eu tenho que essa distância, esse tempo ali que eu quero encontrar é 30 milissegundos, ou 0,03 do segundo. E a velocidade 340. Se eu fizer os cálculos, eu acho que a distância que a gente pode considerar como um som síncrono é de até 10,2 metros. Então, ali naquela orquestra, provavelmente tem músicos que estão a mais de 10 metros de distância um do outro, né? E como é que resolve isso, professora Jamie? Como é que resolve isso? Como é que sincroniza? Com regente, com maestro na frente. Isso começou porque lá no Barroco começou a aumentar, né, a quantidade das pessoas na execução. E eles começaram a perceber que precisava ter uma pessoa ali na frente para poder executar de forma precisa. E pensando que mídia quer dizer meio, né, a mídia, né, para sincronizar esses músicos é o maestro, né? Ele que vai, com o gestual dele, né, a luz viaja muito mais rápido que o som, né? A gente vê o gestual em tempo real, praticamente, pode dizer, né? É um pequeno atraso, não chega a esse do som. Mas com o gestual a gente consegue sincronizar. Por isso que tem o maestro, não só por isso, né? Não só por isso que isso é um dos motivos, né? O maestro é o intérprete da música também, né? Ele vai interpretar a música. Mas esse é um dos motivos, com certeza. Eu lembro sempre daquela situação que o Villa-Lobos foi reger o coro de crianças lá no estádio do Vasco, né? No São Januário. Era 3.000 crianças, depois foi aumentando, né? Alguma coisa assim. Só tem um jeito, só se colocar um regente lá na frente e reger, né? Porque eu já cantei em coros assim, né? Em estádio de futebol. Você ouve teu grupinho cantar lá, mas ouve outro grupinho lá do canto cantar atrasado. Mas você tem que confiar no maestro, né? O maestro lá no centro está ouvindo todo mundo ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo. Certo? Então, esse tempo que leva do som percorrer de um lugar a outro, a gente chama de latência. A latência de 0,03 segundos ou 30 milissegundos é uma latência máxima que a gente aceita como um som síncrono. Tá? E essa latência vai aparecer nas tecnologias que a gente tem em mãos. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, na comunicação via web, que é o veículo que a gente usa para fazer comunicação à distância e tentar tocar à distância, né, fazer práticas musicais à distância, a gente tem alguns acontecimentos aí no meio do caminho que fazem com que haja latência. O primeiro é a conversão de áudio. Quando eu estou falando com você aqui, quando estou falando com vocês aqui, o áudio é analógico, né? Ele é um áudio natural. Mas quando eu capto com o microfone, ele continua sendo analógico. O microfone tem uma cápsula lá dentro, uma membrana que vibra de acordo com o ar, né? Da mesma frequência que o ar vibra quando eu estou falando, quando estou cantando. Mas para ele entrar no computador, esse áudio analógico tem que ser convertido em áudio digital. É um processo que chama de conversão de áudio, transforma o impulso eletrônico, né, que o microfone capta em dados. Então, isso leva um tempo. Muitas vezes, essa conversão é feita dentro do computador ou do teu dispositivo, no celular, né? Porque tem uma placa de áudio lá dentro. Mas, se você tiver uma placa de áudio externa, que faça isso antes de entrar no computador, você economiza o processamento do computador e ela normalmente vai fazer essa conversão mais rápido. Então, já diminui a latência aí. Só que não é a situação real que a gente tem, né? A gente, quando faz essa comunicação com os alunos ou com colegas, né? A gente normalmente tem só computador, só um laptop, ou só um celular, né? Ou só um desktop, que tem uma placa de áudio embutida lá e vai apresentar uma latência um pouco maior do que se tivesse uma placa de áudio externa. E daí ele transforma isso num pacote de dados que vai ser enviado para outra pessoa. Vai acontecer o upload. O upload é quando os dados saem da sua máquina e vão para outra máquina. Esse upload acontece a uma taxa, que a princípio é bits por segundo, depois virou kilobits por segundo e agora é megabits por segundo. Então você vê lá, internet 200 mega é 200 megabits por segundo. Quer dizer que em um segundo ela consegue transferir de um lugar para outro 200 megabits, teoricamente, né?
porque daí né, essa coisa varia e tal, tem toda uma situação, dá para medir isso, né, qual que é a taxa de upload e download. E download quando está entrando na tua máquina. Então, quando você está fazendo uma transmissão de áudio, que contém áudio e vídeo, você está fazendo upload e download ao mesmo tempo, né? Quando você está mandando a sua imagem para as pessoas que estão na reunião, na conferência, você está recebendo a imagem delas de volta. Está recebendo também o pacote de dados delas de volta. Normalmente, até por isso que a velocidade do download costuma ser maior, né? Normalmente, quando a conexão tem 200 mega de download, tem 100 de upload, né? Que é o de enviar. Então, isso leva um tempo também para enviar, né? Depende da velocidade da conexão e depende até do fluxo de energia por esses cabos que acontece a velocidade da luz. E daí, em grandes distâncias, isso vai fazer diferença. A gente vai ver mais para frente, tá? Vamos para frente. Ixi, o tempo está curto agora. Práticas. Então, a gente tem 3 possibilidades aqui que a gente trabalha aqui no curso, né? E no nosso dia a dia. Práticas assíncronas, que são essas que as professoras falaram, que os alunos gravam, depois mandam, não acontece ao mesmo tempo. Semissíncronas, que acontece... Isso é uma classificação nossa, das nossas pesquisas, né, professora? Acontece alguma coisa síncrona e alguma outra coisa não síncrona. Eu já vou mostrar com exemplos isso aqui. E tem as práticas síncronas, que acontecem ao mesmo tempo. Se a gente puxasse instrumentos aqui agora e começasse a tocar, ia ser síncrono. Né? Com certeza ia ser síncrono. Mas se tivesse uma pessoa aqui esperando para cantar ou tocar com a gente ia ter que dar um outro jeito. Já vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos para o próximo slide, por favor. Esse é o coro, já vou trazer um spoiler do coro, mas depois a gente vai falar mais a respeito, né? Tem um videozinho rápido aí, se você puder colocar aí, Rafa, para a gente ver. Como funciona aí a integração dos coralistas que estão à distância com os coralistas que estão presenciais aí no palco. Vamos dar uma olhadinha rápida. Isso, ó. Então, o pessoal que está na telinha lá em cima são os coralistas que são de outras partes do país, né, que não podem ensaiar presencialmente com a gente. Então, eles enviaram o vídeo, foi editado e eles têm lá a performance deles gravada, assíncrona, tá? Assíncrona a performance deles. Só que quando o coro canta junto, o coro presencial está cantando ali no palco do teatro aqui de Curitiba, eles estão cantando presencialmente, estão cantando de maneira síncrona. Então, é uma mistura de uma performance assíncrona com uma performance síncrona. É isso que a gente está chamando de semissíncrona, né? Então, vamos para o próximo slide. A gente vai falar mais do coro daqui a pouquinho. Vou voltar para os slides e o próximo aqui. Mais um exemplo aqui de semissíncrona, de prática semissíncrona de uma aula. Tá? Vamos colocar também esse vídeo aqui. É rapidinho esse vídeo, um pouco mais rápido que o outro até. As frases são tela matina, tá na tela de vocês. Tela matina, refúgio pecatório ou terra papagalório. Cada um vai falar uma coisa, né? Cada um vai falar uma coisa. Pode repetir. Vou deixar para já falando isso, né? Já falando latim. Muito bem! Muito bem! Ótimo, cara! Da performance ali foram os nossos alunos que estavam acompanhando a aula ao vivo, né? A aula acontece ao vivo e eles acompanham ao vivo também pelo Zoom, né? Só que é um ao vivo que tem esse problema da latência. Para eles cantarem junto com a gente, não dá, né? Daria, a gente faz uma coisa aqui que possibilita, né? Eles cantam primeiro, eles tiram o fone de ouvido, não ouvem a gente cantar e a gente canta junto com eles.
também a gente chama isso de semissíncrona, porque eles não estão, eles não podem ouvir a gente de maneira síncrona, senão estraga a performance. Eles tentam sincronizar lá e nós aqui e não sincroniza nada. Gambiarra. É gambiarra. Que a gente faz. E esse aqui foi uma outra gambiarra, né? Uma música que possibilita isso, porque ela não precisa ser sincronizada exatamente. Aqueles décimos de segundo que estão atrasados ali, o áudio deles, não faz diferença na performance, né? Então, a gente faz o canto ali, a finalização da música, e quando entra os papagaios, não importa se ele sai 10 centésimos de segundo atrasado ou adiantado, né? Em relação à voz. Então, ali funciona, né? Então, essas práticas são possíveis de maneira semissíncrona. Vamos para o próximo e último. E aí tem práticas síncronas. A gente chega à conclusão que a tecnologia normal que a gente tem de conferência com vídeo não é possível de alcançar aquela latência de 0,3 ou de 30 milissegundos, né? Então, 0,3 segundos, 0,03 ou 30 milissegundos. Mas tem alguns centros, esse Centro de Pesquisa em Computação Musical e Acústica da Universidade de Stanford, criou essa iniciativa chamada Jack Trip, que é um protocolo de computador que é só para áudio, tá? Não tem imagem junto, mas que otimiza essa questão da latência. Eles conseguem chegar a uma latência que é aceitável, abaixo daqueles 0,03 segundos, tá? Então, inclusive eles desenvolveram uma interface de áudio que também converte o áudio analógico para digital mais rápido. Com essa interface, já fizemos uma pesquisa aqui na Uninter com uma aluna de iniciação científica e mais um professor convidado externo, né? E deu certo. A gente usou esse aplicativo do Jack Trip e ele funcionou, viu? Não dá para usar a imagem. Mas se você quer ver as pessoas no ensaio, né? Quer ensaiar com as pessoas, pode transmitir por um outro dispositivo, por exemplo, né? Desde que a conexão permita, né? Se a conexão tiver uma velocidade muito baixa, você não vai conseguir fazer duas transmissões assim, com uma alta demanda de dados, né? Mas aí é uma perspectiva do futuro e que a gente pretende aí, você ficou interessado nisso, você que é músico, que é interessado por música, a gente pretende futuramente abrir um grupo de pesquisa para testar mais essas questões, né? Então, se você quer se juntar a gente, siga a gente aí nas redes sociais, daqui a pouco a professora vai passar aí os arrobas das redes sociais. Mas da minha parte é isso. Se vocês quiserem complementar com alguma coisa... Legal, professor. E aí, a intenção é a gente ter essa esperança aí, porque com o avanço da tecnologia, acho que não vai demorar para resolver esse problema, né? Eu imagino que não. A velocidade de dados cada vez aumentando mais. Né? Até porque a gente precisa, né? Essa barreira mais à distância física não faz sentido mais, né? Nesse mundo de hoje. Muito bem, professor. Obrigada por suas contribuições. Eu agradeço. Obrigada, professor. Todos vocês também. Agora vamos para a professora Jamie. Isso mesmo. Então, por gentileza, se puder passar os próximos slides. Eu vou estar falando sobre o coro, né? Eu tenho o prazer de ter pessoas muito boas que trabalham comigo dentro do coro e vocês vão perceber isso nas nossas práticas e na forma que a gente trabalha essas práticas, tá? Então, no próximo slide, você vai ver que tem um trechinho. Vou começar mostrando um trecho de música, que são nossos coralistas, que são do Brasil inteiro. Eles ganham um guia de ensaio, vocês logo vão ver tudo isso, e eles mandam seus áudios e a gente tem esse resultado. Eu vou pedir, por gentileza, para colocar mais ou menos uns 20 segundos aí da música, para o pessoal ter um gostinho. Cadê a tal da beleza que... Maravilha! Então, vocês conseguiram perceber aí, né, nesse trecho pequeno da música Somos, do Alok. Foi feito um arranjo especial pelo professor Alisson, né? E a gente consegue perceber que tem pessoas, né, de diversos lugares. Vocês não sabem os lugares delas, mas a gente sabe. A gente tem pessoas desde Manaus, São Paulo, Rio Grande do Sul, e todas estão cantando aqui de forma sincronizada. Mas para que ela possa chegar nessa forma sincronizada, existe um caminho longo que nós vamos ver agora. Por gentileza, o próximo slide. Então, nessas práticas assíncronas que a gente chama, né, que o coro Margarete faz, práticas assíncronas e práticas híbridas, né,
você pode estar se perguntando, mas como é realizado? Como que é possível? Quem que pode participar? Que instrumento é necessário para você realizar uma prática dessas, né? E a partir dessas vivências, a gente começa a perceber que todos podem realizar essas práticas, porque você vai ter uma grande evolução dessa pessoa quando ela começa a fazer essas práticas. O Coro Margarete Pickler é um projeto de extensão universitário aqui da Uninter, e ele aceita todas as pessoas do curso de música, de artes, da pós e assim por diante. E todos vêm cantar e a gente começa a perceber que existem algumas tecnologias que a gente precisa, por exemplo, como um celular para fazer essas práticas, né? Um fone de ouvido e só, praticamente, né, professor Alisson? 2 celulares, né? 2 celulares. 2 dispositivos, pode ser um computador e o celular, por exemplo. Mas tem uma aluna que faz só com um computador e ela usa um aplicativo para poder fazer. A imagem não fica tão boa, mas ela participa dessa forma também. Então a gente vê que é possível fazer essas práticas, né, de forma assíncrona e a pessoa consegue ter um resultado final muito positivo. Por gentileza, o próximo slide. Então, como que nós trabalhamos, né? Para que você possa ter um bom resultado, existe um grande trabalho por trás, né? Vocês viram ali um trechinho da música, você fala assim, nossa, mas que produção, como que eles conseguiram fazer essa sincronia? Como que acontece? A pessoa grava na sua casa o vídeo sozinha, depois chega e junta tudo e dá certo? Eu já tentei cantar com outras pessoas, não deu certo, a pessoa fica pensando, né? Mas aqui na Uninter a gente tem o quê? A gente faz as partituras, a gente não, né? O professor Alisson Siqueira faz todos os arranjos. Então aqui vocês vão ver, eu vou chegar aqui um pouquinho, professora, mostra lá pra eles, aqui ó, coloca lá um do soprano. Isso, então aqui, vocês vão ver que é separados, a gente separa por naipe, o que cada pessoa vai cantar, tem o tempo determinado, ó. Então lá em cima as vozes agudas, o soprano, contralto, tenor e baixo. Então, cada um sabe o que vai cantar, a hora que vai cantar, a hora que vai respirar, o que vai fazer. Então, isso é tudo muito pensado e organizado, né? Na partitura por primeiro. Ah, mas professora, você acabou de falar que todo mundo pode cantar, todo mundo pode ser inserido e você entrega uma partitura e a pessoa não vai saber ler, né? Não tem problema. Por quê? Porque a gente traz isso de uma forma mastigada. Não sei se seria a palavra adequada, né? A gente traz isso de uma forma tranquila para essa pessoa. Ela começa a entender que na partitura é um gráfico, né? Quando sobe no gráfico vai ficando mais agudo e quando desce vai ficando mais grave. E ela começa a perceber que existe uma duração, né? E além disso ela recebe uma guia de ensaio que a gente chama, que a gente vai ver no próximo slide. Como que funcionam essas guias? Por gentileza. Como que funcionam essas guias, né? Essas guias são separadas por cada naipe, né? Ali você vai ver que está escrito soprano, contralto, tenor e baixo. E os nossos coralistas, eles participam de forma síncrona com a gente. Vocês estão vendo aqui no Zoom alguns coralistas do Brasil. E aqui você vê alguns coralistas do presencial. Então eles participam do ensaio, eles começam a escutar, ver como é feita cada voz. A gente canta, a gente toca, a gente repete. E posteriormente eles recebem essas guias. O que é uma guia de ensaio? A guia de ensaio, vocês vão escutar a voz do professor Alisson, né? Ele que fez essa guia de ensaio. Então, é cantada cada nota de cada voz, né? Professor Alisson, quer contribuir? Não, vamos ouvir. Vamos ouvir a guia de ensaio? Vamos ver a guia de ensaio, Já então. contribuí produzindo as guias. É verdade, professor. Para a pessoa entender também o arranjo como um todo, né? Maravilha. Então a gente consegue ter uma noção como que acontece, né? Então essa pessoa recebe essa guia, ela recebe essa partitura, ela começa a estudar, ela participa dos ensaios. Então ela vai se apropriando desse conhecimento, né? Ela começa a cantar uma vez, começa a cantar duas, grava a primeira vez, às vezes percebe que não dá certo, começa a perceber, nossa, mas será que tá igual, tá diferente? Será que eu tô fazendo igual, tô fazendo diferente? E assim por diante. E a gente vê nas pesquisas que esse tipo de prática de gravação, a pessoa começa a fazer uma autoavaliação. E ela começa a melhorar. E a gente vê isso nos próprios vídeos. Tem pessoas que estão com a gente há algum tempo, estão no primeiro vídeo muito tímida, não conseguindo cantar, não tendo uma boa técnica. E vai melhorando essa técnica, vai melhorando o seu desempenho, a sua performance musical,
começa a perceber aonde que eu posso respirar, onde que eu não posso respirar, aonde que eu coloco a minha voz, aonde que eu não coloco, aonde que eu coloco mais força, aonde que eu coloco menos força. Então você vai vendo uma melhora, né, com essas guias, porque a pessoa vai estudando, vai se apropriando do conhecimento. Vou passar, por gentileza, para o próximo slide, que, se eu não me engano, é um trechinho do YouTube, do YouTube não, do Instagram, né? A gente tem nosso Instagram, @CoroMargaretPickler, e antes da gente divulgar a música inteira, a gente pediu para que alguns coralistas enviassem um trecho da música, para a pessoa poder perceber como que é, né? Uma pessoa canta, a outra pessoa canta, e depois, no final disso, é um grande quebra-cabeça que o professor Alisson constrói, porque é ele que faz. Vamos escutar aqui, então, que a gente tem só uma pessoa, a Jaque Costa, né? E ela está cantando um trecho da música. Você vai perceber que é só uma voz. Rafa tá mutado ali no Instagram. De um mesmo mar, e do que vale o céu, se não for pra dar pra alguém, nós somos tudo que a gente tem. Maravilha, uma soprano, né? O que é o soprano? É a voz mais aguda do nosso coro. Então você começa a perceber que ela gravou, por exemplo, uma, duas, não sei quantas vezes ela gravou. Às vezes já aconteceu até a professora Alisson de vir passarinho cantando no fundo, né? Calopsita. Não é qualquer passarinho, né? E assim por diante. Então eles gravam, né? Enviam esse material pra gente, a gente faz uma triagem desse material, todas participam, né? Só se tiver muito ruim o vídeo, por exemplo, já teve vídeo que eu ia só do pescoço e assim por diante. Mas senão, a gente recebe de todo mundo, né? E o que acontece? Depois que a gente recebe todo esse material, o professor Alisson mexe com o áudio, né? Ele pega todos esses áudios e faz o quê, professor? Tem que juntar, tem que sincronizar, tem que timbrar, importante isso, porque não é, a ideia é que nenhuma voz se destaque mais que a outra, né? Às vezes vem uma pessoa que canta com uma voz mais anasalada, né? Com harmônicos agudos, isso destaca do restante. A gente tem que equalizar essa voz para ficar mais ou menos na mesma intensidade, no mesmo timbre que as outras, né? Não timbre exato, assim, né? Porque cada um tem seu timbre, mas assim, dá a impressão que é a mesma técnica que está usando, né? Porque apesar dos ensaios, né? A gente tem os ensaios online e quem mora longe, né? Quem participa online também participa dos ensaios, né? Apesar dos ensaios, né? Muitas vezes não vem com a técnica que a gente desejaria, assim. A gente tem que manipular isso também para chegar nesse resultado. E também a ambiência, né? Cada um grava num ambiente diferente. Tem ambiente que tem mais reverberação, tem ambiente que tem menos. A gente pede para gravar no mínimo possível de reverberação, que é tranquilo colocar a reverberação depois, né? Difícil é tirar. Então, se a pessoa grava numa cozinha, né, que é cheia de azulejo, tem muita reverberação, e já aconteceu, não dá para tirar a reverberação. Muitas vezes é um áudio que a gente vai ter que deixar lá bem baixinho, bem fraquinho no fundinho, para não comprometer o restante da performance. Mas é isso aí, a gente tem que ir manipulando, jogando com o material que a gente recebe. E normalmente a gente recebe de 40 a 50 vídeos, áudios para cada música. Então é um trabalho bem grande. Seguindo, por gentileza, a gente vai falar um pouquinho daí sobre a fundamentação teórica, né? Então, essas pesquisas, quando começaram a ser feitas pesquisas com coro online, né? Começou a perceber que os coros litorais transcendem as barreiras físicas e temporais. Porque o que acontece? A pessoa pode fazer música estando aqui em Curitiba, estando no Rio Grande do Sul, estando no Japão, estando em Limeira, da onde a professora Flor veio, né? E assim por diante. Panambi. Vivendo em Panambi, da onde que eu vim, né? Então, essa questão de barreira física é quebrada. Isso é um privilégio. A gente percebe, assim, que algumas pessoas se sentem muito honradas em poder participar do coro. Então, isso foi o primeiro aspecto que foi mostrado na fundamentação teórica. O segundo aspecto é a qualidade musical que a gente consegue ter com esses grupos. Por quê? Porque você começa a ter uma gravação e é possível ter um resultado artístico, uma performance musical muito boa. Porque o professor Alisson, como ele falou, né, ele edita esse material, né? Ele vai equalizar esse material, ele consegue ajustar esse material. Então você tem uma performance musical muito boa, tem um resultado muito bom. E isso é muito legal, né? Porque você consegue alcançar resultados artísticos comparáveis a coros presenciais.
E a terceira pesquisa nos mostra que essas experiências destacam a prática positiva na autoestima dos coralistas que participam. E eu vejo isso, sabe, professora Alisson, professora Flor? As pessoas se arrumam para fazer as gravações, as pessoas se preparam, elas colocam a roupa que a gente pediu, elas se maquiam, elas organizam um espaço. Então, isso mexe diretamente na autoestima dessa pessoa quando ela participa de um coro híbrido, um coro online, um coro virtual. E depois nós temos uma pesquisa que foi realizada pelo professor Alisson e por minha pessoa, que a gente fala que gera uma comunidade de prática. Que o que acontece? Essa pessoa, ela se sente tão bem que ela se sente dentro de uma comunidade. Ela vê que tem pessoas, pares, que são iguais a ela, que gostam de música. E eles começam a conversar, começam a perceber que tem gostos comuns e assim por diante. Daí, a gente fez uma pergunta quando terminou o semestre e teve alguns resultados. No próximo slide você vai ver esses resultados deles. Quer ver? Ó, por exemplo, assim, ó, foi muito bom para a minha percepção musical e treino de timbragem. Porque ela começa a escutar um áudio e ela começa a perceber que ela pode fazer modificações nos articuladores para chegar nesse mesmo timbre. Então, isso é muito legal. Ó, eu percebi mais segurança e maior alcance das notas. Por que essa pessoa teve mais segurança e mais alcance das notas? Porque ela pôde praticar, né, com esse material que ela recebeu e ela começou a perceber que ela conseguiu chegar nas notas agudas, ela começou a ter mais segurança. Então, é um resultado positivo também. Olha que legal aqui, essa daqui eu achei bem legal. Acho que o meu desempenho ainda não é muito bom, mas estou aprendendo muito participando do coro. Ou seja, ela percebeu que talvez não está igual o que ela está escutando. Talvez ela não está conseguindo fazer tudo igual. Mas isso é o primeiro ponto para a pessoa perceber. Opa, não estou afinando tudo, mas eu vou continuar estudando até que ela consiga, né, fazer a mesma nota, timbrar, fazer a mesma articulação e assim por diante. Fui surpreendida pelo meu desempenho. Olha que legal. Ela gravou e ela pôde escutar. Ela falou, fui surpreendida, percebi que eu estou evoluindo. Ainda não sei julgar a qualidade, mas estou muito satisfeita com o resultado. Ela estava feliz com o resultado dela. Isso é muito legal a gente ver esse avanço. Vamos seguir, porque o tempo passa muito rápido, né, professora Flor? Eu vou deixar o teu tempo, tá? Então, daí, na prática, né, o que a gente faz aí com o coro? Depois que o coro, então, as pessoas do online receberam essas guias, receberam essas partituras, fizeram a gravação desse material, mandaram pra gente... A gente faz as atividades, como o professor Alisson chamou de... Semissíncronas. Semissíncronas. Com o pessoal presencial e o pessoal online. E aqui a gente vai ver numa apresentação que a gente teve nesse ano, vocês vão ver que a gente tem algumas pessoas aqui do presencial e as pessoas do online também. Por gentileza, um trechinho para nós. Agora um trechinho maior para o pessoal poder sentir como que fica. É muito legal essa apresentação. Pode ir deixando devagar aí o som. Não precisava cortar assim, diretor. Secão, assim. Maravilha. Então a gente consegue perceber aqui. Olha lá a professora Flor, linda, maravilhosa ali, né? Então a gente começa a perceber. A gente chama de vozes existentes, as pessoas que são firmes, que vêm auxiliar no grupo, né? Auxilia muito. Então é muito legal que a gente começa a perceber esse grande avanço. Claro, né, que a gente tem o privilégio de trabalhar, por exemplo, com o professor Alisson, que faz os arranjos, faz a guia, uma pessoa que tem uma qualificação muito boa. Mas a gente consegue perceber uma evolução tanto do grupo, né, com as nossas práticas, e a gente consegue perceber que é possível fazer, sim, música à distância, né, no sentido de distância não só distância física, mas distância de barreiras, de quilômetros e assim por diante. E eu acho que é mais importante de tudo, dessas pesquisas e tudo mais que a gente vê, é a questão psicológica, emocional, que faz essa pessoa se sentir bem e se sentir aceita num grupo. Eu acho que é bem legal isso. E você
que ainda deseja participar do coro, né? Pode participar com a gente no coro. É @coro Margarete Pickler. E chama lá, venha conhecer a gente. E eu coloquei também os nossos arrobas, né? Para você conhecer um pouco mais do trabalho do professor Alisson. Se você tem um grupo também que precisa de algum arranjo, né? E o meu arroba também. Certo? E se ficou com alguma dúvida também, né? Pode chamar a gente lá, a gente bater um papo, né? Conversar, alguma sugestão, de repente. E se quer participar da futura pesquisa sobre música síncrona online, com o Jack Trip, ou com outra ferramenta que a gente venha descobrir, né? Também entra em contato aí pra gente formar um grupo de interesse aí. Muito bem, professora Flor. Gravamos 40 minutos para dar para você. Parabéns. Só queria fazer um comentário sobre a tua fala ainda. Parabéns, professor Alisson. Eu acho que o coro é um trabalho árduo, a gente acompanha, sabe, o trabalhão que dá, né? Eu não faço parte do coro assim tão intensamente, porque eu estou envolvida em outros projetos, mas eu vejo assim o trabalhão que dá e parabenizo, porque realmente é um belíssimo trabalho. Quando a professora Jamie fala, né, da oportunidade dos coralistas participarem sem saber ler uma nota sequer, essa questão das guias e deles participarem, né, tanto presencial quanto ali nos ensaios que eles estão ali no vídeo, é muito bacana porque eles conseguem aprender por imitação. De tanto ouvir, de tanto escuta, canta um trechinho, escuta de novo, canta, vê, está certo, não está. Eles vão se autoavaliando, eles vão aprendendo por imitação. Então, é uma forma de aprender música também. E aí vai gerando isso que a professora falou da questão da autoestima, porque ele vai entendendo que vai caindo por terra aquele conceito que a gente escutou a vida inteira de a música é para quem nasceu com dom divino. Aquele talento inato e não, eu sempre sonhei em aprender música, mas não é para mim. Então a gente tem que quebrar isso. Isso daí é uma coisa que a gente tem que defender, que a música é para todos. É um direito do ser humano. É um direito do ser humano, então é para todo mundo. E é uma proposta também do TAMO, que é um outro projeto de extensão que a gente tem na nossa instituição, que eu vou falar agora. Isso aí. Parabéns, professora. Obrigada. Só aproveitando o gancho da professora Florinda, lembrando que tanto o coro Margarete Pickler como o TAMO também, a gente fala dos alunos e tal, alunos de qualquer curso da Uninter, mas também eles aceitam pessoas da comunidade em geral. Então, se você não é estudante da Uninter, está aqui participando do Enfoque, assistindo essa mesa, também você é convidado a participar. Né? Pode participar tanto do coral quanto do TAMO, que a professora Florinda vai falar agora. Isso aí. Vamos lá, então, professor. Então é isso, vamos falar do TAMO, vamos conhecer então o nosso talento musical. Então queria pedir os slides, por gentileza, para trazer algumas informações interessantes, né? Então o que é o TAMO, né? TAMO significa talento musical, então é o talento musical do Centro Universitário Internacional Uninter, em parceria com a Fundação Wilson Pickler, né? Então é um festival de música, né, que começou lá em 2019, né, foi desenvolvido inicialmente pela professora Márcia Mocelin, professora Dinamara, né, Pereira Machado, professora Jamie, na época, professora que começou lá com o curso de licenciatura em música lá, que nasceu em 2019, então aí firme e forte, né, professora Jamie? Teve a primeira edição do TAMO lá em 2019, depois não teve mais por causa da pandemia, mas voltou em 2022, 2023, né, professor Alisson? E aí estamos na quarta edição, Pode passar o slide, por favor, próximo slide. Vamos entender, então, o que é o TAMO, né? Deixa eu acompanhar aqui. Então, ele é um projeto de extensão universitária, né? Então, faz parte do tripé, né, da universidade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a intenção do TAMO é justamente agregar essa questão do ensino da música, não só os alunos, mas também a comunidade. Pode deixar ali nos slides que eu vou falando, eu vou lendo ali, comentando também. Pode deixar os slides ali, por favor, para mim. Então, é extensão universitária
agregada os alunos com a comunidade. Então, essa parceria da Uninter com a Fundação Wilson Pickler tem esse objetivo de valorizar e divulgar os talentos musicais, especialmente entre os estudantes e os egressos do curso de licenciatura em música. Então, esse projeto de extensão, ele nasceu dentro do curso de licenciatura em música, mas também, como o professor Alisson já disse, ele tem essa intenção de divulgar para a comunidade externa. Então, ele é aberto para os alunos, para os egressos de outros cursos de dentro da Uninter e também da comunidade externa. Mas, é claro, a gente prioriza, a gente incentiva a participação dos nossos alunos. Então, a gente sabe que a gente tem muitos talentos escondidos ali dentro do nosso curso e, às vezes, tem pessoas que, de repente, têm lá um talento e não tem, de repente, a oportunidade de divulgar esse talento, de mostrar aquilo que ele sabe fazer. Então, esse festival, os festivais de música, de repente, são oportunidades dessa pessoa mostrar... Ter projeção, né? Ter essa projeção daquilo que ela sabe fazer. Então, desde a criação em 2019, o festival ele tem se consolidado como um espaço de expressão artística e essa integração acadêmica e fomento à cultura musical. Pode passar, por Deixa eu só dar meu depoimento em relação ao festival. Eu era aluno da Federal de Engenharia Civil, acho que eu tinha 19, 20 anos, teve um festival lá, participei do festival, fui finalista do festival, não ganhei o prêmio, mas os finalistas ganhavam o direito de gravar um CD, então foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar CD, foi graças ao festival lá da Canção da Federal. Que legal. E na época você estudava engenharia. Na época eu estudava engenharia. Daí que decidiu foi para música. Um pouco depois. E a gente sabe que não é barato ir para um estúdio gravar. Não. E nem todo mundo tem condições de fazer uma coisa dessa. De repente é uma oportunidade. Não, eu não fui gravar sozinho, né? A música tinha bateria, tinha baixo, tinha guitarra, tinha teclado, tinha violão e eu cantando. Então, todo esse pessoal gravando no estúdio sai caro, né? Muitas horas de estúdio. Eu quero escutar essa música, professor. Pode ser. Né, Flor? Sim, claro. Vamos escutar. Agora, o dia que foi marcada a gravação foi um dia determinado lá pelo estúdio, pela comissão lá do festival, e eu estava resfriado nesse dia, né? Estava gripado. Então, minha voz está meio assim. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa gravação, vou jogar lá no Moisés, vou tirar a voz e vou gravar a voz de novo, daí eu mostro pra vocês. Tá bom, combinado. Vamos lá, então. Olha, a gente queria ouvir o original. É. Com a voz de pato. Mas, enfim, voltando aqui. Então, os principais objetivos do festival, né? Incentivar a criatividade musical, né? E a produção, especialmente autoral. A gente já teve algumas das edições que aconteceram, né? Foram interpretações, né? A gente não teve essa exigência. Mas desde a terceira edição surgiu essa ideia, né? Partiu até do professor Alisson, né? Por que a gente não faz um festival de composições, né? A gente tem alguns alunos que têm vindo com composições, vamos incentivar a música autoral. Até porque, né, nas outras edições a gente pedia falava que era de interpretação, né? E daí vinha autoral. Vinha composição, então vamos incentivar a composição e o ano passado deu super certo e esse ano de novo a gente está pedindo composições. Divulgar novos talentos, né? Tanto música instrumental como a novidade esse ano que é de canção, integrar a comunidade acadêmica, né, com o público externo, provavelmente a inclusão cultural, fortalecer o curso de licenciatura em música como polo de formação artística. Vocês acabaram de ver o belíssimo trabalho do coro, mas nem todo mundo gosta ou nem todo mundo está integrado com a prática coral. Às vezes as pessoas preferem a música, né, bandas ou cantar solo, então, né, grupos mais instrumentais, então de repente dá oportunidade para outras formas de se fazer música. Até gênero musical, né? Né? Outros gêneros musicais, então o Tamo é uma oportunidade para outras expressões musicais. E estimular práticas musicais espontâneas, né? Então, esses são alguns dos objetivos do Tamo. Pode passar, por gentileza? Então, eu trouxe aqui, né, para a gente ter uma noção, né, do porte, né, desse evento, como que ele vem acontecendo, alguns dados, né? Não quis trazer de cada uma das edições,
Mas do ano passado, né, 2024, o terceiro tamo, foi a categoria composição instrumental, né? A gente pensou assim o ano passado, já que tem o coro, vamos priorizar a música instrumental. Música instrumental, nós tivemos 292 inscritos, o que são inscritos e o que são composições recebidas. Nós temos uma sala de extensão, onde a pessoa que está interessada, ela tem a liberdade de se inscrever, ler o regulamento que está dentro da sala, e se ela se interessar, se a composição dela se enquadra dentro do regulamento que a instituição oferece, aí sim ela tem a liberdade de enviar o vídeo dela. Então a gente trabalha dessa forma. Então ela não é obrigada já a escrever e já mandar o vídeo de imediato. Então, a gente fez dessa forma, por isso que tem essa diferença de números. Então, nesse tamo do ano passado, foram 292 inscritos e composições recebidas que foram aprovadas e avaliadas foram 107. E é um número grande, né, professora? Um número bem significativo. Daí, considerando desde a primeira edição, são 364 vídeos recebidos. Aí já são vídeos recebidos, são vários vídeos, muitos vídeos. O quarto tamo, que está em andamento, até o dia que eu fiz esses slides, estávamos com 209 inscritos. Hoje eu olhei, já não tem mais 209, tem 211. Não vou contar quantos vídeos nós temos, já temos bastante. Sim. As inscrições vão até dia 31 de julho, então vamos ver quantos vídeos nós vamos receber né, nessa edição. Então, a diferença dessa edição para o ano passado é que pela primeira vez, nesse quarto tamo, nós estamos com um festival da canção. Então, vamos ver como que vamos sair nesse ano, né? Então, temos novidade por aí. Pode passar, por gentileza. Então, quais são os critérios, né? E a premiação. Então, os vencedores do festival, além de troféus, eles recebem bolsas de estudo para os cursos da Uninter. Então, que cursos, né? Não é qualquer curso. O que foi disponibilizado para o festival foram bolsas de licenciaturas. Então, o vencedor ele pode escolher qualquer licenciatura. Uma coisa que chama bastante atenção é que os nossos alunos que ganham essa bolsa, geralmente eles aproveitam a bolsa para quitar o próprio curso, né? Então, eles vão lá e acabam aproveitando para quitar o curso que eles estão fazendo. Então, é um benefício que eles se desfrutam, assim, é bem legal. Ou eles ganham a pós-graduação de música. Nós temos um curso na instituição que é pós em música e cognição. Então, o estudante de música que já está quase terminando o curso, teve vários casos que ganharam e já aproveitaram para fazer a pós. A seleção é feita por duas formas. Então, nós temos o júri popular, que inicialmente daqueles 100 e poucos vídeos que a gente recebe, a gente faz uma triagem inicial, selecionamos os 20 melhores, esses vídeos vão para votação pública na nossa galeria virtual Arena, e ali é feita uma votação por júri popular. O que é isso? As pessoas da família, as pessoas da comunidade vão entrar e vão poder votar. Então, a gente tem um controle criterioso, cada pessoa pode votar uma vez, então é tudo bem certinho, e o vídeo mais votado vai ganhar uma bolsa de estudos. Além disso, esses vídeos também passam por critérios técnico-musicais e artísticos, por uma banca de jurados que também vão sair os 3 vencedores, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Pode passar. E professora Flor, talvez é importante falar, quando você fala 20 melhores vídeos, né? Não é tão simples para chegar nesses 20 melhores, né? Não, a gente faz uma avaliação. Você tem 5 itens, né, que você avalia lá. Criatividade, expressão. Interpretação e tudo mais. Então, não é assim, a professora fala, esse vai, esse não. Não, a gente não escolhe, esse é mais bonitinho, esse daqui eu gostei da letra, né? Esse daqui eu não fui com a cara, não é assim. São critérios bem específicos que a gente avalia, então é tudo muito sério, tudo bem analisado. E né? mais do que uma pessoa avalia, né? Mais do que uma pessoa, então é passado por uma... Quem que são as pessoas que avaliam? Né? A gente tá falando isso porque a gente faz parte dessa comissão, aqui para vocês né? conhecerem. Então, para vocês conhecerem aqui o troféu que nós distribuímos no ano passado. Então, são 4 prêmios. Foram 4 prêmios, né? Primeiro lugar por júri popular e 3 lugares por júri técnico. Ah, mas e se o vencedor for de lá do Macapá? É enviado, é entregue para ele
correio, por polo, enfim, chega até a casa da pessoa. Esse troféu, ano passado, foi entregue direitinho. E esse ano tem um novo diferencial, que ainda tem um prêmio, um 5º prêmio, que é para o melhor intérprete. Como é um festival da canção, além dos 4 premiados, tem um 5º prêmio, que é para o melhor intérprete. Pode passar, por gentileza. É bonito esse troféu, né? Eu queria um pra mim. Pena que eu não posso me inscrever. Não pode. Aqui eu fiz um print de tela para vocês verem a nossa galeria virtual. Então, os vídeos ficam aqui disponíveis, né? Daí as pessoas podem visitar, podem curtir, aí os mais votados ganham o prêmio. Pode passar. O Paulinho Tia é aquele que toca sanfona na música do... Isso, e esse Erison Rita foi o que ganhou o ano passado. E os canais de divulgação, né? A gente faz uma ampla divulgação, né, do Tamo. Então, a galeria virtual era a Galeria Virtual Alma, né? Por isso que eu coloquei esse nome, agora mudou o nome a Arena Cultural. É o principal canal de exposição dos trabalhos, né? Depois eles também, o festival, ele é totalmente coberto, né? Pelos apoios institucionais, as redes sociais como YouTube, Instagram e Facebook. E a Central de Notícias Uninter e a TV Profissão faz a cobertura de todo o evento, tanto durante a preparação, divulgações, a votação, quanto no dia do evento a TV Profissão está lá e faz a cobertura, e esse ano estará lá fazendo a cobertura. Pode passar. E aqui algumas imagens, né, de alguns candidatos ali no dia do evento. Eles mandam os vídeos pra gente, né, a gente recebe os vídeos, né, no formulário, os vídeos são postados no YouTube, a gente recebe mais uma prática, né, que a gente faz online, né, que é a cara do nosso curso à distância, né, então essa prática é feita toda online. A gente avalia esses cursos, mas é muito bonito porque daí o evento é uma festa muito bonita que a gente faz presencial. A gente mostra os vídeos, daí os vencedores, a gente mostra os 20 vídeos vencedores né, selecionados, a gente mostra no dia, na noite do evento, a gente traz convidados, a gente faz várias atrações e aí a gente divulga os vencedores nessa noite. Geralmente a gente convida o coro Margareth Pickler para se apresentar. Estão nos cantinhos aí. Cantinho. A gente sempre mostra, tem um telão bem grandão que a gente coloca os vídeos aí. Uma curiosidade, né? Aquele candidato ali que ficou entre os melhores do ano passado, ele é de Viena, mandou o vídeo de lá de Viena. Teve um ano que ganhou um do Japão. O primeiro ano foi o segundo Tamo, o vencedor foi do Japão. O Conrado. Teve um ano que teve um candidato que era em situação de rua, que participou também. Então, a gente recebe muitos vídeos, muitas situações inusitadas. Tem vários candidatos que nem são alunos da Uninter que participam também. Então, é um festival bem bacana. De outras instituições, assim, né? De outras instituições. Aconteceu casos da gente receber um candidato que foi premiado, ele ganhou e ele não quis a bolsa, ele só participou pelo prazer de participar. Um menininho lá que não tinha nem terminado o ensino médio, ele ganhou o Tamo e não quis o prêmio. Porque ele já estava fazendo... ganhou em segundo lugar. Acho que já deve ter se arrependido já, né? De não ter aproveitado o prêmio. Aqui nós temos algumas imagens da plateia, aqui nossos jurados ali assistindo, a diretora, o coordenador do nosso curso. Ali o vídeo de um dos vencedores, no finalzinho, a gente apresentando. Aquele lá é de Curitiba, se não me engano, né? Pode passar. Então, aqui o Tamo, ele, enquanto extensão universitária, tem um papel importante na difusão da cultura musical e na promoção da inclusão artística, atingindo participantes de todo o Brasil e até do exterior. A iniciativa reforça o compromisso da Uninter com a educação transformadora e acessível. Pode passar? Acho que terminou. Acho que terminou, Acho o tempo também está terminando. O tempo também está terminando, Só queria dar mais um depoimento rapidinho. Minha pós-graduação também, minha especialização em música popular, também foi prêmio do festival. Que legal, professor. Eu ganhei bolsa através do festival na Faculdade de Artes do Paraná. Mas não vou contar muita história porque não dá tempo, né? Mas é isso. Mas é importante, né? É uma oportunidade, não só de divulgar o trabalho, porque fica exposto na galeria virtual, e muita gente acessa aquela galeria para ver os vídeos, né?
E toda a visualização que lá da galeria virtual também vai para o YouTube da pessoa também, né? Contabiliza no YouTube da pessoa, porque é o link do YouTube da pessoa que é colocado lá. Então é uma oportunidade única aí para você que compõe, né? É legal, né? A pessoa, ela tem essa visibilidade, né? Não é só pelo prêmio. Claro que é muito legal, é importante o prêmio, né? Mas essa questão, assim, da Uninter dar essa acessibilidade, né? Abrir essa porta, né? Tanto no coro, com essa questão do aprendizado, as tecnologias no sentido da proximidade, né, no aprendizado, no dia a dia, dentro da universidade, né, a pessoa está fazendo a faculdade à distância, então tem que quebrar essa ideia de, eu estou fazendo um curso à distância, então eu estou sentada na frente do computador, eu estou aqui, o computador está ali. Não, tem um ser humano atrás pensando em você, tentando encurtar a distância, fazendo com que fique mais próximo, com que facilite o acesso, que o ensino fique mais rico, que você tenha oportunidades. Então sai da tela, sai só do livro, né? Você tem várias possibilidades e a gente está aqui para mostrar, é possível sim ter um ensino de qualidade, é possível sim você fazer práticas, é possível sim você participar de um coro, participar de um festival. Eu acho que o que é bem legal da nossa mesa é que a pessoa que está ali assistindo, vendo, que ela fique com vontade de participar de algo musical, né? Que isso é possível, que dentro da pesquisa, do ensino, da extensão, a gente existe essa possibilidade de você fazer essas práticas de diversas formas. E assim, finalizamos, né, professor? Quebrando barreiras, vencendo a latência, conectando vozes e instrumentos. A gente continua aqui com o nosso trabalho e convida vocês também a conhecer um pouco mais, né? Do curso de licenciatura em música e também dos professores aqui, também nas redes sociais, tá? Muito obrigado pela companhia até aqui e até uma próxima. Tchau. Tchau, gente.